Olá, um bom dia para você. O senador Álvaro Dias tenta novas assinaturas para uma proposta de emenda constitucional que legitima a prisão em segunda instância. Após conceder uma espécie de salvo-conduto, o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de habeas corpus do ex-presidente Lula. Na sessão de quarta-feira, os ministros do STF vão analisar o pedido da defesa para o ex-presidente Lula ser eventualmente preso somente após o último recurso. A condenação a pouco mais de 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro ainda está no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e será levada aos tribunais superiores. Para o senador Randolfo Rodrigues, o STF deve decidir com base no julgamento de 2016, que liberou a prisão em segunda instância. O tratamento ao ex-presidente não pode ser uma vírgula a mais, uma vírgula a menos do que o Supremo tem dado aos demais cidadãos. Como o Supremo tem se comportado até agora, ele proceda em relação a isso. O problema não é o caso concreto do ex-presidente, o problema é a decorrência, que pode ter uma decisão em seu favor. Enterraria em definitiva a Lava Jato. A senadora Vanessa Graziotin sugere que o Supremo analise as ações que questionam a prisão em segunda instância e não se limite ao caso do ex-presidente. Deveriam eles enfrentar este problema definitivamente. Não importa que em 2016 já tinha sido debatido, porque nós vivemos uma outra realidade agora e é preciso que se faça a interpretação, porque para mim a Constituição é clara. Para mim não caberia nem interpretação nesse caso, porque a nossa Constituição optou pelo caminho do transitado em julgado. Em meio a esse debate, o senador Álvaro Dias busca assinaturas para uma proposta de emenda à Constituição que legitima a prisão em segunda instância e que acaba com a prerrogativa do Congresso Nacional de suspender a prisão em flagrante de parlamentares e processos por crimes cometidos após a diplomação. Essa PEC foi apresentada em junho do ano passado, mas 3 senadores retiraram o apoio, o que inviabilizou a tramitação da proposta. Se esta emenda tivesse sido aprovada, não se discutiria mais. Estaria no texto constitucional e nós estaríamos evitando esse desgaste a que está submetido o Supremo Tribunal Federal. Mas o Congresso falha, o Congresso se omite e depois há uma acusação de que o Supremo intervém, invade competência. E quem oferece o espaço para essa invasão de competência é o Poder Legislativo. Pequenas e médias empresas vão ter direito ao refinanciamento de dívidas tributárias com desconto, o Refis. É o que o Congresso Nacional derrubou nesta terça-feira, o veto do presidente da República ao projeto que criou o Refis para esse setor da economia. O Programa de Regularização Tributária das Micro e Pequenas Empresas Optantes pelo Simples Nacional, o Refis, foi aprovado pelo Senado por unanimidade no final de 2017. Em janeiro deste ano, o presidente Temer vetou o projeto integralmente. A justificativa foi de que ele fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque não prevê a origem dos recursos para cobrir os descontos de multas e juros das dívidas. Mas o veto foi derrubado em sessão do Congresso Nacional. Assim como os grandes estão em apuros, os pequenos estão com maior apuro ainda, porque tem menos capital de giro, menos condição, não consegue fazer empréstimo. Então, a possibilidade de um refis é algo que devia ter sido dado até há mais tempo. Podem ser incluídas no programa de regularização tributária dívidas vencidas até novembro de 2017. O empresário deve pagar, no mínimo, 5% do valor da dívida em até 5 parcelas. O restante pode ser quitado de 3 maneiras. Em uma parcela com desconto de 90% nos juros, de 70% nas multas e de 100% nos encargos legais, como honorários advocatícios. A segunda opção é o parcelamento em até 145 meses, com desconto de 80% nos juros, 50% nas multas e 100% nos encargos legais.
E a terceira opção é o parcelamento em até 175 meses, com 50% de desconto nos juros, 25% nas multas e 100% nos encargos legais. Esse é o primeiro refis em que esse conjunto de empresas que são responsáveis pela geração de emprego no Brasil, que será beneficiado. Este setor é responsável hoje por mais de 54% de todos os empregos com carteira assinada no Brasil. E é exatamente neste segmento, na retomada do crescimento econômico, em que nós estamos tendo geração de novos empregos. Senadores e deputados ainda derrubaram mais 2 vetos parciais. O primeiro ao projeto que regulamenta as atividades de agente de saúde e de combate a endemias. O outro ao projeto que cria o Programa de Renegociação de Dívidas de Agricultores relativas a débitos junto ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural. Senadores e deputados mantiveram 5 dos vetos que estavam na pauta do Congresso, entre eles o do projeto que estabelece normas gerais para a negociação coletiva no serviço público da União, estados, Distrito Federal e municípios. Os partidos políticos podem passar a ter regras mais duras para funcionar. Uma proposta que estabelece normas para combater ilegalidades cometidas pelas legendas está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, que tem reunião marcada para hoje, às 10 da manhã. Caso o projeto número 60 de 2017 vire lei, os partidos políticos responderão pela prática de atos contra a administração pública feita por seus dirigentes, que também podem ser punidos. A CCJ deve votar em breve a criação de um conjunto de regras que deverão ser seguidas pelos partidos. O texto muda a Lei dos Partidos Políticos, que é de 1995, e tenta criar códigos internos de conduta, um programa de auditorias e ferramentas de gestão dentro das siglas partidárias. A prática já é aplicada por empresas privadas. Já é uma regra que vem produzindo bons resultados na utilização de recursos privados, imagina na utilização de recursos públicos. Ou seja, os partidos não são donos desses recursos. E o tempo revelou, e as denúncias todas e os escândalos todos revelaram que há uma insuficiência na fiscalização desses recursos. Esta especialista em direito eleitoral acredita que a proposta pode fazer com que a imagem dos partidos políticos melhore diante da opinião pública. Dá possibilidade de o eleitor, de o cidadão saber como é que os recursos estão sendo geridos dentro do ambiente do partido político. Isso, naturalmente, a transparência traz mais segurança, traz mais... dá maior legitimidade à atuação dos partidos políticos. E faz uma ressalva ao projeto. Mais do que propor medidas repressivas, eu entendo que ela deve focar em medidas preventivas. Ela poderia também ajudar a indicar se houve culpa ou dolo daquele que geriu o dinheiro, daquele que geriu o recurso público. Então, eu entendo que é um pouco desproporcional a aplicar a responsabilização objetiva. Os partidos políticos têm acesso a fundos públicos, recursos que não são privados. Então, esse aperfeiçoamento tem um sentido e o objetivo de nós incorporarmos um conjunto de procedimentos, um conjunto de métodos que vai tornar mais rígido, mais transparente e mais criteriosa a administração dos recursos públicos que compõem o fundo partidário e até o fundo político. A Comissão de Assuntos Sociais tem reunião marcada para daqui a pouco, às 9 horas. Na pauta está projeto que assegura ao pai a licença maternidade da mãe que não puder usufruir esse direito. A presidente da CAI, senadora Marta Suplicy, explica. O que é isso? Por exemplo, a mãe entra em depressão profunda. Tem licença ainda da maternidade, mas ela não vai cuidar do bebê porque ela não tem nenhuma condição. Então, o companheiro ou a companheira deve ter até o final da licença maternidade dessa pessoa que está passando um momento tão difícil na hora que nasce seu filho. Então, a Comissão de Assuntos Sociais era uma comissão boa de presidir, porque são sempre projetos que cuidam das pessoas. Agora a gente confere o que está programado para as outras comissões do Senado nesta quarta-feira.
Às 9 horas, audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. O tema é a redução orçamentária da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, e as consequências disso para os sistemas de transporte rodoviário urbano de passageiros. Depois, os senadores examinam projetos. Um deles destina o percentual de casas do programa Minha Casa, Minha Vida para trabalhadores da construção civil. A comissão mista da medida provisória 812 tem reunião marcada para as 10h30. Os parlamentares vão debater a medida que muda cálculo dos fundos constitucionais com base em desigualdades regionais. Às 11 horas, a Comissão de Direitos Humanos tem na pauta projeto que garante às pessoas com deficiência o direito de se fazer acompanhar do cão de assistência em veículos e estabelecimentos de uso coletivo. Também às 11 horas, a Comissão de Transparência, Governança e Fiscalização e Controle pode examinar projeto que proíbe o apelo ao consumo nas escolas de educação básica, tanto públicas quanto privadas. O calendário eleitoral está mudando a configuração da esplanada. É a reforma ministerial. Como os ministros que querem concorrer às eleições precisam deixar os cargos até o próximo dia 7, o governo Temer já iniciou a reforma ministerial. A dança das cadeiras começou nesta segunda-feira, com a posse dos novos ministros dos Transportes, da Saúde e do novo presidente da Caixa Econômica Federal. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda se filiou oficialmente ao MDB. Ele deve deixar o governo até o fim desta semana para poder concorrer às eleições de 2018. Eu tenho um projeto de candidatura a presidente, agora entrando no partido vamos discutir aí quais são os próximos passos e, evidentemente, qual é exatamente a melhor composição partidária. Para ocupar tanto a vaga de Henrique Meirelles quanto a do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que irá para a presidência do BNDES, o presidente Michel Temer optou por manter os secretários executivos de cada pasta. Para o lugar de Henrique Meirelles, irá Eduardo Guardia e o futuro ministro do Planejamento será Esteves Colnago. Penso que é o caminho mais adequado, até pela circunstância de estarmos há 7 meses de uma eleição e que muitos dos nomes que ele gostaria que estivessem lá estão comprometidos com a eleição e, portanto, estão impossibilitados de ocuparem cargos no Poder Executivo. Outras mudanças devem vir até o fim desta semana. Para a oposição, a reforma ministerial ganhou outro sentido após a Operação Escala da Polícia Federal, que prendeu pessoas ligadas ao presidente Michel Temer. Depois dessa operação, que envolveu pessoas diretamente ligadas a ele, eu acredito que a chance de manter uma maioria folgada como estava e, ao mesmo tempo, de sonhar com a possibilidade de uma candidatura, elas se perderam muito. Daí porque a reforma ministerial terá que ser, acima de tudo, uma ação para preservar o mínimo de apoio, 170 parlamentares que garantam que uma proposta de denúncia não seja acatada na Câmara. Geralmente indica o seu sucessor. Você veja bem, o Meirelles. O Meirelles, nesse momento, seria uma temeridade sair e mudar totalmente o viés da política econômica, mudar totalmente o rumo, poderia se criar uma instabilidade econômica. Então, para não gerar turbulências, é que geralmente se coloca alguém da confiança do ministro que saiu, e isso provavelmente nas outras pastas também. Então, final de governo já, essas coisas tendem a ser assim. Sempre foi assim e a tendência é que continue sendo. O presidente do Senado acredita que a reforma ministerial tem que contribuir para a estabilidade política e econômica do país. Eu espero que o Brasil continue avançando nessa questão econômica, que a gente tenha segurança jurídica, que a gente tenha estabilidade econômica, que a sociedade possa ter o direito numa democracia que nós tanto sofremos, que nós estamos tanto lutamos por ela, possa ter o direito de ir e vir, que é o que todos nós desejamos. A medida provisória da reforma trabalhista corre o risco de perder a validade. Ela teria que ser aprovada na Câmara e no Senado até o dia 23 deste mês, mas a comissão mista ainda nem começou a trabalhar. A
reforma trabalhista entrou em vigor em novembro do ano passado, para permitir que as mudanças nas regras de férias, remuneração, plano de carreira e jornada de trabalho fossem aprovadas como vieram da Câmara. O governo se comprometeu com os senadores a fazer ajustes por meio de uma medida provisória. A MP estabeleceu, por exemplo, que na jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, os contratos deverão ser negociados em acordos coletivos entre patrões e trabalhadores. Também proibiu que as empresas exijam a exclusividade para o trabalho dos autônomos. E estabeleceu que grávidas podem trabalhar em atividades ou ambientes considerados insalubres, desde que apresente o atestado de um médico de confiança. Esses ajustes na reforma trabalhista já estão em vigor, mas se a MP não for aprovada, isso tudo deixa de valer. O prazo para votar a medida provisória já foi prorrogado uma vez e vence no dia 23 deste mês. Até agora, o texto não passou nem pela comissão mista, que deverá analisar a proposta antes dela ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado. A Comissão de Deputados e Senadores recebeu cerca de 1.000 emendas, mas nunca se reuniu para analisar nem o texto, nem as emendas. A MP já caiu, né? Na verdade, o governo Temer passou um calote em parte da sua base, porque ele havia se comprometido a vetar 7 artigos mais perversos contra o trabalhador, não vetou nenhum, pois por pressão ele acabou baixando a medida provisória, que por sua vez não foi até hoje nem sequer instalada a comissão. O presidente da Câmara já sinalizou que não tem pressa para votar a MP. Declarou que a proposta do governo representa um retrocesso na reforma trabalhista. Para os senadores que firmaram o acordo, o retrocesso é na relação do Senado com o governo. É um prejuízo e uma frustração, uma pena, me parece até que foi algo calculado para não deixar acontecer nenhuma mudança. Como o governo fez esse acordo com o Senado, não comunicou com a Câmara, não houve um entendimento entre as duas casas, nós vamos ter esse enorme prejuízo. O presidente do Senado já avisou, só vai colocar a matéria em votação se chegar em tempo hábil para ser analisada pelos senadores. Se ela chegar até 7 dias antes aqui no Senado, eu obviamente pautarei para que o plenário decida sim ou não, aprove ou reprove a matéria. Agora, é preciso que chegue da Câmara, a matéria está na Câmara, e se a Câmara não encaminhar, eu não posso fazer nada. No segundo episódio da série sobre desburocratização, você vai conferir quais os desafios enfrentados pelos empreendedores na hora de abrir e fechar um negócio. Veja também o que o Senado está fazendo para tentar resolver esses problemas. Quer abrir uma empresa? Você não vai precisar só de dinheiro. Vai precisar também ter tempo e muita paciência. Para ir atrás de consulta de viabilidade, registro na junta comercial, alvará do Corpo de Bombeiros, inscrição do município e do estado e, dependendo do ramo, de licença ambiental e da vigilância sanitária. E, finalmente, um cadastro na Previdência Social. Hoje nós já temos sistemas que permitem você dar uma entrada tanto no processo de registro, quanto de baixa, ou numa alteração em meio eletrônico e ganhar tempo. Mas alguns processos ainda são físicos. O Rubens e o Edilson são jovens e querem empreender. A amizade de 12 anos fez com que decidissem abrir um negócio juntos. Uma agência de seleção de estudantes de faculdades para determinados estágios. Mas acharam as informações confusas e, no meio do processo, precisaram da ajuda de um profissional. Teve que recorrer até um contador para falar o que estava faltando, porque no próprias informações dos sites e no checklist, eles não colocam, por exemplo, como é que você tira uma DANF, que é a taxa. Eles não explicam como é que é feito um código, você tem que colocar e tirar da Receita Federal. A exigência do governo é de que você também preencha outros programas, inclusive utilizando códigos que são do interesse do governo, para facilitar o trabalho de cadastro. Então, nós ficamos na dúvida de quem presta serviço para quem nesse país. Os amigos lutam para não desanimar. Se você encontra uma barreira quase que intransponível para abrir o teu negócio,
ali você já fica mais receoso ainda. E na hora de fechar uma empresa? Aí é outro problema. O nada consta da Receita Federal, o nada consta da Secretaria de Finanças Estadual, o nada consta da Secretaria Municipal. A classificação ser relativamente baixa na abertura de empresas tem a ver com o complexo, portanto, o processo ser bastante complexo e demorar bastante tempo. Nós medimos São Paulo e o Rio, portanto, as duas cidades têm tempos diferentes. Em São Paulo demora mais tempo, portanto, demora um pouco mais de 100 dias para abrir uma empresa. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada também tem estudos sobre o tema. Um dos mais recentes compara o ambiente de negócios do Brasil com o de outros países e revela o quanto ganharíamos com a redução da burocracia. Se o Brasil conseguisse simplificar seus processos, melhorar esse custo, reduzir o custo de fazer negócios no Brasil e chegar no nível do Chile, isso representaria um ganho de produtividade de 11%. Os projetos de lei que o plenário do Senado está analisando simplificam os processos de registro de patentes, a emissão de alvarás e licenciamentos para dar mais autonomia aos cartórios. Um deles permite ao empreendedor abrir, modificar e fechar a empresa pela internet. Então é claro que o uso da internet vai facilitar muito. O fato de nós termos colocado a possibilidade de abrir as empresas pela internet com menos burocracia, com menos ônus para os empresários. No Brasil, muitas vezes você leva 15, 40, 60 dias para abrir uma empresa, enquanto que em outros países, como Singapura, por exemplo, você abre uma empresa em horas. E fechar, então, é um pesadelo. O empresário fica perdendo tempo com a burocracia. Há ganhos de produtividade que se refletem imediatamente na vida da empresa. Desburocratizar, simplificar. Essa é uma agenda que nós consideramos essencial para o país. País que tem empresário forte é país forte. País que não tem empresário forte é país fraco. Duas novas leis publicadas hoje no Diário Oficial da União apoiam a defesa das mulheres contra a violência e o desrespeito. Uma delas torna crime o descumprimento de medidas protetivas de urgência. A outra atribui à Polícia Federal a investigação de crimes praticados na internet que propaguem conteúdos que promovam o ódio ou a aversão às mulheres. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.